Então, irmãos, hoje a aula 9, Aprofundando Raízes 2. Essa palavra raízes, como a gente diz, ela forma um acróstico que são três, cada letra equivale a uma palavra e fala sobre o relacionamento discipulador, as características do relacionamento discipulador, como é que ele funciona. Boa noite, irmão. O primeiro que a gente viu foi relacionar-se, depois acolher, interceder, e hoje a gente vai falar desses outros três: zelar pela pessoa, ensinar o Evangelho e solicitar contas. São 6 características de um relacionamento discipulador, de como acontece o relacionamento discipulador. Quero só lembrar que, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, viu, por favor. Se quiserem comentar alguma coisa também, pode deixar aí. Então, o primeiro que a gente viu foi relacionar-se. A gente já viu na aula passada, que é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Uma das principais características que a gente viu de um relacionamento discipulador, né, quando você está discipulando alguém, é o relacionar-se. Sem relacionamento não tem como haver discipulado. É por isso que, como nós vimos, um relacionamento discipulador é muito mais do que uma aula. Porque uma aula você tem um relacionamento muito superficial. Você praticamente não interage com a vida da pessoa. Muitas vezes você dá uma aula para alguém que nem conhece a pessoa, na verdade, nem conhece profundamente. Mas um relacionamento discipulador, ele vai envolver muita intimidade, muito relacionamento, amizade, conhecimento mútuo. É uma das principais características. É esse crescer nesse relacionamento. A gente precisa até buscar isso com a pessoa que a gente estiver discipulando, estreitar esse relacionamento com ela, como a gente viu. O segundo é o acolher, que é o conjunto de atitudes intencionais de levar o RD a se envolver na vida em igreja. Ou seja, nós precisamos acolher os discípulos, nossos discípulos. Boa noite para os irmãos que estão chegando. A gente está só revisando aqui a aula. Então você, quando estiver discipulando alguém, você também vai procurar fazer um acolhimento. Primeiramente, acolhendo aquela pessoa na sua própria vida, levando ela a se relacionar com você, e depois procurando levar essa pessoa a ser acolhida no PGM, ser acolhida na igreja, no meio do povo de Deus. Você vai ser um instrumento de Deus para levar aquela pessoa a um envolvimento na comunhão com o povo de Deus. Então isso é acolhimento, é acolher o discípulo. Intercessão é o investimento intencional de oração. Nós vimos também toda a importância da questão da oração no discipulado. Nós vimos como Jesus fazia tudo isso. A oração é fundamental, né? Já estudamos muito sobre isso. Nós precisamos tanto orar por nós, orar muito pela nossa vida, para que Deus nos ajude, nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê estratégias. Sem isso é praticamente impossível a gente fazer um discipulado eficaz. Se a gente for confiar na nossa carne, na nossa sabedoria humana, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir produzir realmente frutos verdadeiros. E também orar pela pessoa. Outra coisa fundamental que a gente não pode esquecer: ao mesmo tempo que a gente ora por nós, se você está discipulando alguém, é fundamental que você esteja orando por essa pessoa, intercedendo por ela. Ela vai precisar muito das suas orações para ela poder crescer, compreender, poder ser liberta, ser salva, poder conhecer mais a Cristo. A oração nesse processo todo, irmãos, é fundamental. Nós não podemos esquecer disso, porque sem isso tudo vai se tornar praticamente impossível de acontecer. Certo? Então a gente
resumiu aqui um pouco a aula passada, vamos agora adiante. Onde a gente vai ver essas outras 3 características: de zelar pela pessoa, de ensinar o Evangelho e solicitar contas. São mais 3 características de um relacionamento discipulador. Então, mais uma vez eu enfatizo que a gente está acostumado a entender o discipulado só como ensino. E a gente está vendo aqui 6 características, pode até ter mais, 6 características de um relacionamento discipulador, para que ele seja frutífero, seja eficaz. Então nós vamos ver agora a respeito dessa questão do zelo. Antes eu pergunto para vocês, o que é zelar? O que significa zelar? Muito bem, né? Cuidar. Então, o que significa cuidar do discípulo? Cuidar de alguém? O que seria isso? Como é que a gente faz isso? A gente vai ver, eu já estou perguntando para ver a noção que vocês têm. Como é que a gente cuida? Na vida espiritual, a gente vai ver também no sentido físico, emocional, a pessoa de maneira integral, não só no sentido espiritual. Então, é um cuidado que a gente tem que ter pelo discípulo. Vamos lá. É intencionalmente agir em favor do outro. Então você vai estar agindo em favor daquela pessoa para poder cuidar da vida dela. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Nós vemos Jesus falando isso lá em João 15, 13. E se nós olharmos o exemplo do nosso Senhor, que é o nosso maior exemplo, para pensar e refletir o quanto que Jesus cuidou daqueles discípulos. Jesus era praticamente um pai para eles, andava com eles o tempo todo. A gente já viu aqui que não dá para a gente fazer isso, né? 24 horas, mas isso não significa que a gente não possa zelar pela pessoa, procurar ter um cuidado pela vida dela. Jesus zelava pelos seus discípulos de várias maneiras, em todos os sentidos que você imaginar. A maior atitude de Jesus de cuidado para com os seus discípulos, incluindo a gente, já que um dia se tornaria discípulo também, foi dar a sua própria vida. Ele chegou ao ponto de morrer por eles, para você ver a intensidade do cuidado. Não estou dizendo que a gente vai ter que fazer isso, certo? Mas, em certo sentido, a gente vai sacrificar algo da nossa vida em favor de alguém. Vamos sacrificar o nosso tempo, sacrificar coisas que a gente faria para poder dedicar um tempo para cuidar de outra pessoa. Então, isso é um sacrifício. De certa maneira, você vai dar toda a sua vida. A vida como igreja significa levar os fardos uns dos outros, e que por meio do discipulado temos o cuidado de ajudar os discípulos em todas as áreas de sua vida, zelando para que seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente por meio, o restante aqui eu não consegui descobrir o que é, mas deve ser por meio do cuidado, por meio do zelo pela vida da pessoa, algo do tipo assim, seguindo o raciocínio. Então, irmãos, zelar pela vida da pessoa é procurar ajudar em todas as áreas da vida dela. Veja que quando a gente pensa em discipulado, a gente muitas vezes pensa em qual área primeiro? Qual é a primeira área que a gente pensa? Espiritual. É a principal. Mas quando você está discipulando alguém, você vai se deparar com várias situações relacionadas não apenas ao espírito daquela pessoa. Você vai perceber alguém que pode estar passando por necessidades, que pode estar com um problema na família, alguém com um problema emocional sério, com uma crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico,
Mesmo que você não seja um psicólogo, mas você vai procurar ajudar aquela pessoa com conselhos bíblicos, orando por ela, conversando com ela. Então, várias situações podem surgir que vão demandar o nosso cuidado. Nós vemos Jesus, por exemplo, já adiantando aqui, Jesus se preocupou em todos os sentidos com os seus discípulos. Se preocupou em alimentá-los, em providenciar alimento para eles. A gente vê, existem textos na Bíblia, como a multiplicação dos pães mostra isso. Tem um texto que mostra Jesus chamando os discípulos para poder descansar, sair um pouco da multidão, para poder ter um tempo de descanso. Nós vemos Jesus cuidando das emoções deles, do Espírito, providenciando todo tipo de coisa. Até, por exemplo, tem um texto que vocês devem lembrar, que alguém vai cobrar imposto de Jesus e de Pedro, e até nisso Jesus providencia para que seja pago o imposto por ele e pelo seu discípulo. Jesus teve cuidado de interceder, de ensinar, de tirar dúvidas, de estar junto. Você vê Jesus, por exemplo, curando até a sogra de Pedro, tendo cuidado por um familiar do discípulo dele. Às vezes isso pode acontecer com a gente. Você está de repente acompanhando alguém, se relacionando com aquela pessoa, e você vai ver que aquela pessoa tem problemas na família. Às vezes ela vai chamar até você para orar por alguém da família dela. Às vezes tem alguém doente, ela precisa fazer uma visita. Talvez você vai precisar ir junto para dar um apoio, para estar junto com aquela pessoa. São inúmeras situações, irmãos, que a gente pode passar, onde a gente vai ter que demonstrar um cuidado e um zelo pela pessoa que a gente está discipulando. Isso é até uma maneira de demonstrar amor, compaixão, como a gente tem estudado aqui alguns princípios de igreja multiplicadora, compaixão e graça. Então o discipulado envolve isso. Você vê Paulo, por exemplo, aqui. Paulo fala de Timóteo como sendo um filho na fé dele. Você vê Paulo se preocupando até com a saúde de Timóteo. Naquele texto, quando Paulo diz para que ele não tomasse apenas água, mas tomasse um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades de estômago. Paulo se preocupando até com a saúde dele. Então, é um cuidado geral quando a gente está discipulando alguém. Olha aí, para conseguir desenrolar para a gente ver. Deixa eu ver o que está dizendo no anterior. Zelando para que seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente por meio do cuidado. Era basicamente o que eu tinha imaginado. Vamos lá. Zelar pelo discípulo significa amá-lo com o amor de Jesus. Cuidar dos discípulos de forma paternal. O discípulo, na verdade, é um filho seu na fé. Principalmente se você evangelizou aquela pessoa, ela se converteu através da sua vida, Jesus usando você, ele é seu filho na fé. De certa maneira, você é um pai para ele. E talvez ele vai te ver como um pai, como uma mãe, até num sentido mais, às vezes, do que o próprio pai ou a mãe dele. Porque às vezes se desenvolve um relacionamento tão grande de amizade que muitas vezes ele não vai ter na sua própria casa. Então, é um relacionamento de paternidade espiritual. É investimento intencional de vida na vida. Significa estar disposto a se sacrificar para fazer com que o discípulo obtenha crescimento pessoal. Vamos lá, seguir. Na prática, então a gente vai ver um texto aqui, onde a gente vai ver o cuidado de Jesus na prática com os seus discípulos. É Lucas 24. Existem vários textos, irmãos. Não dá para a gente ver tudo que tem nos evangelhos a respeito disso. Aqui é só para a gente poder ter um exemplo de como Jesus fazia. É importar-se com cada discípulo, dedicando-lhe tempo. Lucas 24, do 13 ao 15.
Então deixa eu ler aqui. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então nós vemos aqui Jesus vê eles conversando, percebe o motivo da conversa, o que estava acontecendo, e Jesus se aproxima. O que o texto mostra? Uma intenção de Jesus de dedicar um tempo para, através de uma conversa, tratar com os seus discípulos. Isso é zelo, isso é cuidado. Você vê uma necessidade e você está pronto ali, está do lado da pessoa para ajudá-la. No caso aqui, era ajudando, dando orientação, esclarecendo dúvidas, mostrando o caminho, ajudando eles a compreender o que tinha acontecido. Então Jesus, ele tinha esse cuidado, sempre teve com os seus discípulos, de estar cuidando, de estar zelando, de estar guiando. A gente percebe isso em todo o relacionamento discipulador de Jesus com os seus discípulos. É aproximar-se dos discípulos e acompanhá-los a fim de cuidar deles. Então, além de dedicar o tempo, é se aproximar para cuidar. Foi como eu falei, Jesus se aproximou para cuidar daquela necessidade naquele momento. É fazer perguntas chaves. O versículo 17 diz o seguinte: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? O Jesus, ele procurava fazer as perguntas certas para ir direto na raiz do problema. Isso faz parte do cuidado, né? Você tentar perceber uma situação e tentar fazer as perguntas que precisam ser feitas para entender o que é que está acontecendo, para saber como é que você vai agir. Tudo isso envolve o quê? É cuidado, é zelo. Então, irmãos, eu quero que vocês tenham em mente, resumindo aqui, tenham em mente isso, não esqueçam: discipulado é cuidado, é zelo. A gente precisa compreender isso, que nós precisamos cuidar das pessoas, elas precisam ser acompanhadas de perto, tendo alguém que está pessoalmente preocupado com a vida dela. Isso é poderoso, Deus. Imagine você, se alguém tivesse feito isso com você, eu tenho certeza que você teria ficado grato pelo resto da sua vida. Você sempre iria lembrar daquela pessoa que te acompanhou no início da tua fé, que esteve presente do teu lado, que te ajudou, te orientou, se preocupou com a sua vida. E isso vai marcar a vida dessa pessoa para sempre. E isso é uma demonstração de amor gigantesca. Isso é discipulado. Não é só você chegar, como eu disse, vamos estudar aqui, aí você passa umas lições para a pessoa, tá bom, tchau. Isso não é discipulado, realmente no sentido real, profundo do que deve ser. É estar disposto a ouvir o discípulo. Versículo 19, e ele lhes perguntou: quais? Falando, eles tinham dito das coisas que tinham acontecido. E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, cuidado envolve também ouvir. É uma das coisas que nós precisamos praticar também com relação às pessoas, ao nosso discípulo especificamente. Você vai precisar ter um tempo para ouvir a pessoa. Discipulado envolve isso. Isso também é cuidado. Isso também é zelo. Você está ali de prontidão, disposto a dar atenção, a ouvir o que a pessoa tem a dizer, o que ela está passando, o que está acontecendo na vida dela. Às vezes a gente pensa que isso não significa nada, mas para alguém que está passando a dificuldade, só em você emprestar os seus ouvidos para ouvir
uma atenção, isso já foi muito importante para aquela pessoa. Isso demonstra um amor e cuidado. Então isso faz parte do discipulado. É esclarecer com a palavra o que não está claro para o discípulo. Versículo 27. E começando por Moisés e com todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então zelar também é ensinar, é tornar Cristo revelado ao seu discípulo. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então eles passaram a conhecer mais a Jesus ali por meio desse cuidado. O objetivo do cuidado e do zelo, no final das contas, é esse: é você levar a pessoa a um relacionamento mais profundo com Jesus, a conhecer mais a Cristo. O objetivo final do zelo e do cuidado é esse: que a pessoa possa se aproximar de Cristo, conhecê-lo mais. Todo o cuidado é para isso, no final das contas. Aí aqui me dá alguns conselhos para a gente fazer. Contate seus discípulos, ou seja, tenha contato com eles. Coloque-se à disposição. Dê um tempo de qualidade. Demonstre zelo. Zele por meio da oração. Acompanhe o progresso. Esteja presente em momentos especiais. Aqui são dicas práticas de como você zelar pela vida de alguém. Então, basicamente é o que a gente já tem falado até aqui. Toda essa questão de dar atenção, de ter cuidado para com a pessoa, de estar disponível para ela. Ela precisa saber que você está disponível para ajudá-la, que você está preocupado com o seu crescimento, em abençoar a vida dela, que ela pode contar com você em toda e qualquer situação. Isso é discipulado. Jesus fazia isso com seus discípulos. Vamos lá, seguir. Então a gente vai passar para o tópico de ensinar. Os irmãos têm alguma pergunta a respeito dessa questão do zelo, do cuidado? Ficou claro? Querem perguntar alguma coisa? Das pessoas da igreja. De que elas também podem fazer isso com outras pessoas. Esse é o objetivo. Já pensou se todas as pessoas na igreja compreendessem isso e se envolvessem em cuidar de outras pessoas também, né? Principalmente aqueles que estão chegando e precisam de cuidado. E isso, a gente está falando aqui de discipulado, né? Mas é óbvio que cuidado e o zelo também envolvem os irmãos em Cristo, né? Porque eu especifiquei aqui a questão do discipulado porque é o objetivo do curso, mas o cuidado pode ser com qualquer irmão da igreja. E como o senhor falou muito bem, isso requer tempo. É uma dificuldade que a gente tem, que a gente precisa administrar. Aí os irmãos puxem na memória, porque a gente ter estudado em outras aulas, toda essa questão da gente estar sempre revendo as nossas prioridades como cristãos e como igreja. A gente precisa ter sempre em mente o que é mais importante de ser feito. É discipular pessoas, é investir em vidas, é estar acompanhando pessoas, discipulando. Essa é a nossa missão principal. E a gente não pode fazer isso relaxadamente. Isso envolve dedicação e tempo. Então a gente precisa realmente, irmãos, rever às vezes a nossa agenda, a nossa vida, para quando aparecer uma oportunidade, que Deus te dê a oportunidade de começar a acompanhar alguém, de trazer alguém para Cristo e você começar a discipular, você vai precisar ter um tempo para se dedicar a isso. Porque se você não tiver tempo, você vai fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, não vai dar muita atenção, não vai alcançar muito resultado. Então, tudo isso realmente envolve tempo, mas vale a pena. A gente precisa lembrar que vale a pena porque você está investindo em vidas. É verdade. A gente está se capacitando, aprendendo, para entender o que a gente precisa fazer, como fazer,
E as oportunidades vão surgindo e a gente vai deixando Deus trabalhar. A gente precisa estar disponível para Deus. À medida que a gente está aprendendo aqui, pode ter certeza, Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida, no seu caminho. Pessoas precisando de ajuda, precisando serem acompanhadas. E aí você tem que estar atento. Aí talvez você pense assim, mas eu não vou conseguir. Aí você lembra que não é pela sua capacidade, é Deus que vai ajudar você, que vai te capacitar. Você pode cometer erros, mas Ele vai te ajudando, vai te orientando, e você vai se corrigindo e vai melhorando. E é assim na vida cristã. A gente já está dando um passo muito importante aqui de estudar sobre isso. Vamos ver agora a questão do ensino. Ensinar o Evangelho. Ensinar o Evangelho é transmitir intencionalmente os ensinos bíblicos. Esse ponto do discipulado é o mais conhecido, né? Vamos lá, seguindo. Por meio do discipulado é possível concentrar o ensino bíblico nas necessidades específicas de cada indivíduo. Então, é o que a gente tem aprendido aqui. Na igreja, a gente pode, através das pregações e dos ensinos, a gente trabalha de maneira geral. Mas o discipulado, você trabalha de maneira específica. Você trabalha nas necessidades pessoais da pessoa que você está discipulando. Ele já é mais direto. Já é um ensino mais voltado para a necessidade da pessoa. Lembra que você vai estar se relacionando, você vai conhecer ela, você vai conhecer as suas dificuldades, as suas necessidades. Naturalmente você vai ter que adequar o seu ensinamento ao que ela está precisando. Isso é algo pessoal, né? Vamos lá. E aqui nós vamos ver alguns métodos de ensino de Jesus. Jesus ele fazia exposição das Escrituras, como a gente viu nesse texto aqui, de Lucas. Vou só ler aqui o versículo 32, que diz que: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então Jesus ele fazia exposição das Escrituras. Ele fazia isso às vezes para as multidões, e muitas vezes ele fazia isso pessoalmente. Irmãos, se você reparar, teve vários ensinamentos de Jesus, dos mais importantes, que ele ensinou para uma pessoa só. Porque às vezes a gente imagina assim, né? Eu queria pregar, mas queria ensinar para muita gente. Jesus não tinha isso não, ele pregava para a multidão, mas se precisasse ele ensinava do mesmo jeito para uma pessoa. Veja o caso de Nicodemos. Aquele ensinamento sobre o novo nascimento só está registrado ali, naquela conversa pessoal com uma pessoa. Então é isso que você vai fazer com o seu discípulo. Pregue para ele com tanta empolgação e seriedade e ensine como se você estivesse falando para 10 mil. Dê a mesma importância. É uma alma, é uma vida. Já pensou? Pode ser que aquela vida, olha, para pensar nisso. Às vezes você está discipulando uma pessoa, está ensinando uma pessoa e você pensa: isso aqui é muito pouco que eu estou fazendo, isso aqui não vale de quase nada. Pode ser que aquela pessoa que você está discipulando, sei lá, se torne um dos maiores missionários aqui do Brasil, um dos maiores pastores de renome no estado do Ceará, no Brasil, que vai influenciar muitas outras vidas. E com certeza aquela pessoa vai se lembrar de você, que você se dedicou a ensiná-la, não desistiu dela, acompanhou e deu importância. Exatamente. Lá no poço, né? Exatamente. Um ensinamento maravilhoso, profundo, para uma pessoa só para aquela mulher. E a mulher foi, falou para a cidade, e a cidade quase toda se converteu, acreditou que Jesus era o Messias através dela. É o que muitas vezes pode acontecer. Eu não sei se foi o Billy Graham ou se foi o Charles Spurgeon. Foi um pregador muito conhecido, que a conversão dele aconteceu numa noite de culto, onde estava chovendo e não tinha ninguém na igreja
praticamente. Então, uns gatos pingados, assim, umas 2, 3 pessoas. Mas o pregador foi, pregou, e ele se converteu naquela noite. E se tornou um dos maiores pregadores, né, da história. Não lembro se foi o Billy Graham, se foi o Charles Spurgeon, foi um desses bem conhecidos. Então, palestras, sermões. Nós vemos aqui Lucas 6:20, João 13 a 18. Esse João 13 a 18 é bem conhecido. São vários ensinamentos de Jesus que você acompanha no livro de João. Um ensinamento bem extenso. Jesus muitas vezes dava essas palestras, sermões. Você vê, por exemplo, o Sermão do Monte. Então, Jesus tinha várias maneiras de ensinar. Sermões eram uma delas. Resposta a dúvidas e aplicações. Eu vou ler aqui esse texto de Lucas 21:7, que está aqui mais pertinho. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Às vezes o ensinamento vinha por meio de resposta a alguma dúvida que um discípulo perguntava. Isso vai acontecer muito com vocês quando você estiver discipulando alguém. Exemplo, e aqui eu destaco aquele texto de João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus muitas vezes fez isso, de ensinar pelo exemplo. Ele pregava, ele falava. Falar é muito importante, certo? Tem gente que às vezes diz assim: o que importa é só o seu exemplo, não precisa nem você falar, não. O exemplo é muito importante, mas as palavras também são muito importantes. Jesus falou muito, de várias maneiras, ensinou, pregou e também ensinou pelo exemplo. A sua vida também vai ensinar pelo exemplo. Na caminhada, esses textos aqui retratam situações em que Jesus estava caminhando com os discípulos, e a gente vê muito acontecendo isso. Aí às vezes acontecia alguma situação, alguma coisa, e Jesus aproveitava aquela situação para ensinar algo. Era constante isso acontecer nas caminhadas de Jesus com os discípulos. Eu vou ler aqui só para vocês verem Mateus 8:5. Vou ler aqui só o versículo 10, que diz: Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus fazia isso frequentemente. Ele aproveitava uma situação, algo que acontecia, e ele aproveitava para trazer um ensinamento, dizendo algo do tipo: olha, está vendo isso aqui que aconteceu? Isso aqui, a gente pode aprender isso e isso. Ele não usava essas palavras, mas era isso que ele fazia, muitas vezes. Quando você estiver caminhando com o seu discípulo, vai surgir muitas situações que você pode aproveitar, trazer um ensinamento a respeito daquilo. Volta só um pouquinho, Davi. Esse livrinho aqui, Relacionamento Discipulador, se um dia vocês tiverem interesse, na Livraria de Missões Nacionais, vende esse livrinho aqui, é Relacionamento Discipulador 1, 2 e 3. Tem outros materiais também, que são específicos para você trabalhar com alguém que você está discipulando. Eles são bem específicos para isso. Aliás, irmãos, a Livraria de Missões Nacionais, não sei se vocês já visitaram para poder conhecer, mas tem livros maravilhosos. Nós, como batistas, precisamos conhecer esses materiais que estão disponíveis. Mas são 3 livrarias que você não pode deixar de conhecer. É a Livraria de Missões Nacionais, a da UFMDB e a da Convicção. O que tem de livro e de material lá, batista, nosso, para você ler e aproveitar. É tanta coisa edificante e boa. Teve um dia no ano passado que a UFMDB fez uma promoção de 40% de desconto em todos os livros do site. E são muito bons e são pessoas altamente qualificadas. Essa parte de relacionamento discipulador, que tem um livro de relacionamento discipulador, o autor, me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele
acabou de se formar como doutor, fez doutorado nessa questão de discipulado. É uma pessoa altamente capacitada, trabalha lá envolvido com missões nacionais. Esses livros de Igreja Multiplicadora, eu digo para vocês, eu gosto de ler. Eu já li, eu perdi foi as contas dos livros que eu já li. Esses livros são maravilhosos, são um tesouro em questão de igreja, de você entender a missão da igreja, de prática, de viver como cristão. Eu não vi igual em outras editoras, nessa questão voltada para crescimento de igreja, de discipulado, dos princípios do Novo Testamento. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver como são bons. Muito bem explicados, extremamente práticos, maravilhoso. Vamos lá. Por último aqui, que a gente vai ver, solicitação de contas. Esse ponto aqui é um dos que eu acredito que as pessoas provavelmente tenham mais dificuldade, porque parece assim ser uma coisa que ninguém quer fazer e algo até meio chato. Mas a gente vai ver que isso é bíblico, faz parte de um relacionamento discipulador e é muito saudável que aconteça. Efésios 4 é um texto que fala de como os dons são para o aperfeiçoamento dos discípulos. Então vamos lá, vamos seguir. Solicitar contas é o processo intencional de verificação pelo qual o discipulador identifica quais áreas da vida do RD precisam ser mais trabalhadas. Então, irmãos, quando a gente estiver discipulando, nós vamos verificar, isso aí vai acontecer, que tem áreas na vida da pessoa que precisam ser trabalhadas. Algumas questões em que a pessoa precisa de ajuda. E quando você vai solicitar contas, é aquela atitude de você conversar com a pessoa para procurar compreender e perceber quais são as áreas da vida dela que não estão indo bem. Talvez você pode até pensar assim, mas será que a pessoa não vai ficar com raiva, achando que eu estou querendo me intrometer muito na vida dela, ou querendo entrar demais? Mas você vai perceber que quando você está se relacionando com alguém, é amigo daquela pessoa, você está ensinando ela, é o seu discípulo. Se você fizer isso com amor, com jeito, eu tenho certeza que a pessoa não vai ver como uma intromissão, mas como um desejo seu de ajudá-la no seu crescimento. Assim como eu tenho certeza que quando o pastor chega na casa de vocês e ele vai conversar, e se ele perguntar algo do tipo: meu irmão, como é que você está? A sua vida devocional com Deus, sua vida espiritual, você está bem? Você tem orado, lido a Bíblia? Você está caminhando bem ou está sentindo alguma dificuldade? O pastor não está fazendo isso porque ele está querendo simplesmente se intrometer na sua vida, ele está querendo ajudar. E eu tenho certeza que dificilmente um irmão vai achar que ele está fazendo isso com uma má intenção. Ele vai entender que isso é um cuidado, isso é uma atitude de amor. Então, é isso também, muito parecido que acontece no relacionamento discipulador. Certo? Vamos lá, caminhando. O que é? É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio da transparência completa em áreas, não sei o que está escrito ali, mas dá para a gente entender que é o acompanhar a vida do discípulo por meio da transparência, ou seja, específicas da vida. Parece isso mesmo. Então, é o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio da transparência completa em áreas específicas da vida. Nesse relacionamento, é necessário que haja transparência, que a pessoa esteja aberta com você. Você vai buscar desenvolver esse relacionamento para levá-los para poder acompanhar áreas específicas da vida da pessoa. O fundamento da solicitação de contas é o aperfeiçoamento
do discípulo. Por meio dessa esfera, o discipulador busca encorajar o RD ao crescimento em cada área de sua vida. Ora, nós sabemos que... Eu vou até ler o texto aqui para vocês verem como é o que a Bíblia ensina. O texto de Efésios 4. Qual é o objetivo da vida do cristão, né? Efésios 4:11. Mas eu vou ler aqui o versículo 12. Quando fala aqui dos ministérios na igreja, aí ele fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo de Deus na vida de qualquer discípulo é que ele cresça, que ele seja aperfeiçoado, que ele melhore como pessoa. Então, quando você estiver discipulando alguém, você precisa compreender que Deus quer te usar como instrumento para ajudar aquela pessoa a crescer. Às vezes, irmãos, a gente vai ter que tentar tocar nos pontos que não são agradáveis, mas que você está percebendo que está precisando de tratamento, e às vezes a pessoa não percebe. É uma área que é difícil de você chegar e às vezes tocar em certos pontos, mas com muito amor e oração você vai precisar tentar trabalhar isso na vida da pessoa, porque senão ela não vai crescer. Se for, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você percebe que essa pessoa é uma pessoa que guarda mágoas, ressentimentos, às vezes com relação a pai, a mãe ou a qualquer outra pessoa, e você percebe isso nas suas conversas, no seu relacionamento. Você vai ter que trabalhar isso, porque a pessoa às vezes não está percebendo o quanto isso faz mal. Você vai ter que conversar com ela, mostrar o quanto isso é prejudicial, mostrar na Bíblia, fazer ela compreender qual é a vontade de Deus. E isso pode ser em muitas outras áreas, certo? Vamos lá, avançando. Importância: solicitar contas é fazer o discípulo refletir sobre os seus erros e corrigi-los à luz dos valores do reino de Deus. João 8:7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que ele quer mostrar com esse texto aqui? Que às vezes você precisa levar a pessoa a refletir, para se corrigir, para mudar. Foi isso que Jesus fez com esses fariseus aqui. Não eram discípulos de Jesus, mas aqui o texto está sendo mostrado para mostrar a atitude que Jesus às vezes tinha de tentar levar a pessoa a uma correção. E ele fez isso com os seus discípulos também. Às vezes ele perguntava coisas, lançava perguntas com o intuito de levar eles a refletirem, a entenderem que eles estavam errando. Você vê, por exemplo, quando eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus, ele pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem quer ser o maior, seja como uma criança dessas. Jesus várias vezes tentava corrigir os seus discípulos, ensinar qual era a vontade de Deus para eles. Solicitar contas é a oportunidade de ajustar os conceitos equivocados dos discípulos. Lucas 10:17. E voltaram-se os 70 e com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. E no versículo 20 ele diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Então Jesus, ele frequentemente fazia isso. Ele percebia um comportamento errado, percebia uma motivação errada, ele dava uma instrução, ele corrigia, ele ensinava. A gente tem esse papel no discipulado. Vamos lá. A prestação de contas expõe os pensamentos do discípulo de modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo os conceitos equivocados
e alinhando-os aos valores do reino de Deus. Vai passar. Se negligenciamos a dor, sofremos. Mas se negligenciarmos nosso caráter, não permitindo que ele seja examinado por outro homem de Deus, as pessoas do reino de Deus vão sofrer. Quem lute. Interessante essa frase, né? Se a gente não permitir que outra pessoa nos ajude a perceber onde a gente está errando, o reino de Deus perde. Pode até, não sei se vocês já perceberam isso, mas toda vez que alguém está errado e não é corrigido, quem é que perde? Não é só a pessoa, não. Quem perde é a igreja toda. Quem perde é o reino de Deus todo. Porque o comportamento errado vai sendo perpetuado e vai contaminando outras pessoas. Então o erro, ele precisa ser corrigido, precisa ser trabalhado. E é isso que a gente precisa fazer também na vida do discípulo. Eu não vou ler isso aqui detalhadamente, certo? Mas eu vou colocar a aula no grupo, e aí eu peço que vocês depois olhem com calma essas perguntas aqui, porque são sugestões de perguntas para vocês, quando estiverem discipulando alguém, fazerem essas perguntas. São perguntas para diagnosticar um problema, tentar perceber uma situação que porventura esteja errada. Vocês vão perceber que são várias perguntas interessantes com o objetivo de tentar descobrir como vai a vida da pessoa. E aí, dependendo da resposta dela, você vai usar a sabedoria que Deus te deu para trabalhar essa questão. Certo? Vamos lá, vamos passar. Vai passar esse ponto. É só um resumo. Para finalizar, tem essas duas perguntas. Primeiro é, olhando para o impacto que a igreja primitiva experimentou em Atos 2, 44 a 47. Em sua opinião, por que isso não tem acontecido na maioria de nossas igrejas? Esse texto de Atos, eu acho que vocês lembram, né? É o texto que fala de como a igreja crescia, se multiplicava, as pessoas se convertiam, eram abençoadas, e a igreja crescia grandemente. Alguém quer responder? Por que vocês acham que a gente não vê isso lá de Atos dos Apóstolos acontecendo hoje? Será que é porque Deus não quer fazer? Ou será que a gente está deixando de fazer alguma coisa? O que vocês acham? E aí as pessoas vão se acomodando, né? E inventando desculpas, né? Como a senhora disse, não, porque os tempos são difíceis, porque as pessoas não querem saber. E, irmãos, a gente, olha, os tempos sempre foram difíceis. As pessoas sempre foram. Nunca vai ser fácil, né? Nunca vai ser fácil. Não é fácil. As pessoas sempre foram pecadoras. Naquela época ali, houve perseguição, pessoas morreram, eram difíceis também. Mas eles se empenharam em cumprir a missão, em pregar o Evangelho, em fazer discípulos, e o Senhor abençoou. E isso pode acontecer hoje conosco. Nós temos que compreender que Deus quer fazer isso. Deus quer que pessoas se convertam. Isso tem acontecido também em muitas igrejas. Aqui, no nosso caso, não puxando sardinha para nós, não. Eu acho que até que a gente prega a palavra aqui, realmente ensina, mas nós, como um todo, como igreja, a gente precisa responder positivamente ao que é ensinado também. Mas isso que você falou acontece muito. De maneira geral, assim, no meio evangélico, as pessoas não querem pregar a verdade, não querem pregar o que as pessoas querem ouvir. É verdade. Então aí, irmãos, fica a reflexão para cada um de nós fazer. Como é que eu estou como cristão? Como é que está a minha vida? Como eu estou andando? O que eu estou fazendo? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Vivendo de acordo com a vontade de Deus? Porque se cada um de nós fizer essa reflexão e procurar mudar o que precisa ser mudado, com certeza o conjunto todo, a igreja, vai ser grandemente impactado. Esse exemplo aí é interessante do trabalho. Eu sempre pensei sobre isso aí, porque para a gente ir para o trabalho, pode estar chovendo aquele inveja, você sabe que tem que chegar lá e você vai.
está fazendo, pode estar acontecendo o que for, você faz um esforço de ir. Mas para as coisas de Deus, como o pastor falou, qualquer motivo se torna uma desculpa. Se torna uma desculpa para deixar de lado. Aí fica difícil, né? Infelizmente é verdade. Mas a gente precisa entender que nós somos um corpo, cada um tem uma função, tem um dom e pode contribuir na obra. Essa segunda pergunta eu vou deixar para vocês refletirem em casa. Ao seu ver, por que temos tanto medo de viver o princípio como da solicitação de contas no URB? Amém. Lembrando que a gente está na reta final, certo? Faltam só 3 aulas e teoricamente faltam 4, mas eu vou juntar as 2 últimas aulas porque não são tão grandes. E elas vão ser todas sobre pequeno grupo multiplicador, certo? São aulas muito importantes para a gente que já trabalha aqui. Se os irmãos quiserem também trabalhar nas suas igrejas, então a gente vai estar estudando só sobre isso, sobre pequeno grupo multiplicador, o que é, o que não é, como funciona, como se dá o trabalho de um pequeno grupo multiplicador, certo? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.